Por que você faz o que você faz? O que te leva a fazer aquilo que você faz? O que antecede as suas ações? Por que você repete hábitos e vícios? Por que você repete coisas que talvez você não queira mais repetir? Essa é uma pesquisa muito antiga do fisiólogo, médico, psicólogo Ivan Pavlov. Ele testou essa experiência em cães inicialmente, e essa experiência é muito famosa. Ele percebeu que quando o cão via o alimento, ele salivava. E aí ele quis instalar um condicionamento além do alimento. E ele começou a tocar então o sino. Quando ele tocava o sino e dava o alimento, o animal continuava salivando. E ele fez isso repetidamente, tocava o sino e dava o alimento, tocava o sino e dava o alimento. Só que em determinado momento ele simplesmente só tocava o sino e não tinha mais o alimento. E o animal salivava da mesma forma. Isso foi chamado de condicionamento. A pergunta inicial é por que você faz o que você faz? Porque de certa forma você está condicionado. A palavra moderna para isso é gatilho. É o gatilho que dispara a sua reação. É o gatilho que dispara a sua ação. Você faz o que você faz porque tem um gatilho disparando anteriormente. É como o alimento que te faz salivar. Muitas vezes nós fazemos o que fazemos e nem percebemos. Temos hábitos, temos condicionamentos que estão travando a nossa vida. E a intenção que eu tenho com esse áudio breve é te mostrar algo. Comece a observar o que antecede o vício. Comece a observar o que antecede, o que vem antes da procrastinação, o que vem antes da ira, o que vem antes do adiamento, o que vem antes da agressão. Pega aquilo que você quer mudar, pega aquilo que você quer transformar na sua vida, o condicionamento, e comece a observar o que vem antes. Aquilo que vem antes é exatamente o que você tem que focar. A comida fazia o animal salivar. O sino, ele é neutro. Ele não deveria fazer o animal salivar. Mas como o pesquisador uniu o alimento com o sino, criou-se um condicionamento. Criou-se uma condição agora de paralisia diante do fato. Eu vou explicar e vou te dar um exemplo. Talvez quando você passa por algum problema, alguém fala um pouco mais alto com você, aquilo dispara em você a ira. Aquilo dispara em você uma raiva, aquilo dispara em você uma vontade de agredir. Por quê? Porque a pessoa alterou a voz. Essa alteração da voz é o alimento. A ira e o comportamento que você está tendo é a salivação do animal. Entende como faz sentido e tem relação? Só que se você focar na causa, a pergunta é: por que quando alguém altera a voz, me irrita? O que está condicionado na minha mente, na minha alma, no meu espírito? Porque quando alguém altera a voz, eu simplesmente quero agredir a pessoa. Quando você começa a observar isso, você vai encontrar a causa. E eu vou te dar um exemplo prático. Quando, na infância, por exemplo, e geralmente é instalado bem cedo nas nossas vidas alguns condicionamentos. Vamos supor que você cresceu num lar, por exemplo, de briga, de contenda, e o seu pai era um homem agressivo, que sempre alterava a voz. E aquilo disparava em você uma emoção, um sentimento de raiva, só que você não conseguia expressar naquela época, porque era seu pai, ele era a autoridade máxima. Só que conforme você foi crescendo, esse tipo de comportamento foi criando proporções maiores. Então agora qualquer pessoa que altere a voz, você associa ao seu pai inconscientemente e agora você reage. O que eu estou dizendo em linhas gerais é você precisa focar na causa, o motivo, o sentido, o gatilho que te faz fazer o que você faz. Preste atenção. Você é um ser humano criado à imagem e semelhança de Deus. Só que mesmo sendo a imagem e semelhança de Deus, você teve influências de pessoas
de ambientes, de situações, de palavras ou de ausência de tudo isso. É por isso que você e eu precisamos treinar e nos desenvolver. Precisamos entender a causa do que nos faz fazer o que fazemos, para que possamos tomar decisões melhores, para que não vivamos mais condicionados, como, entre aspas, animais, como na experiência de Pavlov, como animais. Não somos animais, mas os condicionamentos que temos muitas vezes se referem a essa pesquisa. Então precisamos desassociar alimento de sino. O que nos faz salivar é o alimento, mas o sino está disparando. Muitas vezes a pessoa que está alterando a voz, ela é só um sino, balançando, ativando aquele condicionamento antigo. Ela não é o alimento. Ela não é algo que você tenha que responder. Ela não é algo que você tenha que reagir. Ela é só um sino. Eu termino dizendo, tem coisas que estão acontecendo na sua vida que não são de fato alimentos. Não são materiais. São apenas sons. São apenas gatilhos. São apenas sinos. E se você criar consciência e começar a observar, você vai agir na causa e não será mais condicionado. E você vai perceber que um novo padrão está sendo instalado. Você não mais reage quando alguém altera a voz. Faz sentido o que eu estou falando? Pensa nisso, foca na causa e diga sim a um tempo novo e extraordinário. Fica com Deus, um forte abraço. Se você gostou desse conteúdo, deixe seu comentário, compartilha com mais alguém. Tchau.